Olá, pessoal. Voltamos então para a última parte aqui, por hora, né, de, das decisões do STF. E, na verdade, eu ia ler duas fichas aqui, mas uma eu achei que não ia cair mesmo para nossa prova. E a outra, sim, que é da taxa referencial, da Selic, é da correção em juros monetários. Então, para contextualizar, essa aqui eu peguei, né, a ementa para fixar mais, né? Não dava para pegar todo o acordo por hora também. Mas então, a ementa, ela vai começar contextualizando, né? Ela fala que o STF já tinha declarado inconstitucional o artigo 1F da Lei 9494, pela uma redação dada pela Lei 11.960. E ele declarou que esse artigo aqui é inconstitucional porque a TR, a taxa referencial, seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do poder público. Então, por quê, né? Ela seria insuficiente, tudo bem, mas isso é inconstitucional porque estaria violando o direito à propriedade. Então, esse aqui é a introdução, né? Esse aqui ele tá dando o contexto pra gente. Depois, ele vai lá e isso aqui é esse da Lei 9494 seria relacionado à dívida do poder público. E depois, o próximo aqui, item que eu separei, ele fala da TR na Justiça do Trabalho. Então, antes ele já tinha declarado que é inconstitucional a atualização para o poder público, e agora, em relação à Justiça do Trabalho, o STF diz que é necessário uma análise específica a partir das normas vigentes para a relação trabalhista. Aí, já dando um spoiler, ele fala que a partir dessa análise, então, a TR também se mostra inadequada. Assim como já foi declarado inadequada para o poder público, analisando o caso concreto da Justiça do Trabalho, também é inadequada. E aí, então, ele vai agora então resolver, né? Já que é inadequado, o que a gente faz? Mas ele também vai trazer mais o contexto e fala onde que está hoje, né, na CLT. Então, aqui ele está falando, o STF, do artigo 879, parágrafo 7º, e o artigo 899, parágrafo 4º. Eles estão com a redação dada pela reforma trabalhista, e agora nós vamos conferir, então o STF vai conferir a eles uma interpretação conforme a Constituição, até que sobrevenha uma nova solução legislativa, e aí ele fala que deve ser aplicado os índices previstos no Código Civil. Mas então eu acho legal a gente ver junto que falam esses artigos, né? Então aqui, ó, o 879, parágrafo 7º, ó, 879 da CLT, tá falando aqui, sendo ilíquida a sentença exequente, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que pode ser feita por cálculo, arbitramento ou artigo. E o parágrafo 7º fala que a atualização dos créditos decorrentes da condenação será feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco do Brasil. E aqui embaixo, já no Planalto, tem a ADI 6021, que deve ser essa aqui, que eu esqueci, inclusive, mil perdões de colocar. Vou até colocar. Ah, olha, tem vários, na verdade. É a ADC 58, 59. Aí tá citando aqui ADI 5867, ADI 5867, ADI 6021. Mas eu vou deixar aqui ADC 58, porque eu lembro que muitos já fazem referência por essa decisão mencionando, então, essa ADC 58. Então, o artigo 879, parágrafo 7º, falava para aplicar a TR, essa é a redação, né, da reforma. Depois vem o 899. 899, parágrafo 4º. O 899 está falando dos recursos que serão interpostos por simples petição, terão efeito meramente devolutivo,
salvo as expressões previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Então, 899 fala de recurso, que é simples petição, fala do efeito, fala também da execução provisória. Olha o caput desse 899, tão curtinho, uma frase e quanta informação importante, né? Simples petição, efeito meramente devolutivo, salvo as expressões previstas em leis e a da execução provisória. E o parágrafo 4º diz assim: o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os índices da poupança. Então, o 879, parágrafo 7º, falava da TR, que os créditos iam ser corrigidos, esse era o caput, depois o parágrafo 7º falava da TR. E o 899 está falando que o depósito recursal seria feito, de acordo com a poupança. Só um minutinho. Tá. Vou aqui fazer mais um acréscimo. Eu não tinha lido ainda esse 899, eu achava que ele também falava de taxa referencial. Mas não, ele fala do depósito, e do depósito e da atualização pela caderneta de poupança. Bem, o STF também tinha colocado aqui no item 1, quando ele falou que a TR era inconstitucional, ele também tinha acrescentado que já foi reputada ofensivo o índice de remuneração da caderneta de poupança para corrigir débitos de natureza tributária. Então, uma vez que o STF já tinha decidido que a TR era inconstitucional para o poder público e que também o índice da caderneta de poupança era inconstitucional para dívidas tributárias, esse contexto aqui, analisado depois em específico a Justiça do Trabalho, ele concluiu que também nesses casos da Justiça Trabalhista é inconstitucional. Então, é inconstitucional. Então, na verdade, a gente tem que dar uma interpretação conforme a Constituição para o artigo 899, parágrafo 4º, e para o artigo 879, parágrafo 7º. Até que sobrevenha uma solução legislativa, até que o legislador, então, decida o que fazer. E, bom, nesses casos, então, devem ser aplicados a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, que é do 879, parágrafo 7º, e a correção dos depósitos recursais, que é o 899, parágrafo 4º, deve ser aplicado a esses aqui os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenação civil em geral, que é o artigo 406. Então, em vez de a gente aplicar a TR e a poupança, nesses casos que nós vimos, nós vamos aplicar o artigo 406 do Código Civil, à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possuem regramento próprio. Então, em regra, a gente aplica o 406 do Código Civil e, excepcionalmente, quando for fazer referência à Fazenda Pública, ela tem regra própria, que é o artigo 1F da Lei 9494, com a interpretação conferida pela ADI 4357. Então, é da Lei 1F, mas com a interpretação que a Corte deu, que eu não sei qual é, mas veja que está bem clara essa distinção. E aqui, antes de continuar, vou contextualizar porque eu não estava entendendo, porque eu li esse artigo 406, porque daqui a pouco ele vai falar da Selic, mas eu não vi a Selic. Falei, mas 406 não tem nada a ver com a Selic, enfim. Aí eu vim procurar aqui no Google para ver o que a Selic tinha a ver, o que o artigo 406 do Código Civil falava. E aí o artigo 406 fala assim: quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem a taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento do imposto devido à Fazenda Nacional. Ou seja, se não está convencionado, se não tem taxa estipulada,
Se não vier de lei, enfim, se não tiver nada, a gente aplica aqui um imposto, a taxa que vai, a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de imposto devido à fazenda. É isso. Tá, tudo bem. Mas então que taxa é essa, né, do artigo 406? Aí fui ver no Google, coloquei lá no Google a taxa, artigo 406, etc. E aí apareceu aqui um artigo, e esse artigo fala assim: o STJ já decidiu em recurso especial que a taxa prevista no artigo 406 é a Selic. Então pronto, daí que aparece a Selic, porque o STJ já convencionou que o artigo 406, então, do Código Civil é a Selic. E por isso nós já iremos nos deparar com ela. Feito então esse parênteses, voltando, que já contextualizamos aqui o que nós vamos ver daqui para frente. O STF, considerando tudo isso, ele fez aqui ele desmembrou como nós temos que encarar a atualização, a correção monetária e os juros. Ele separou em duas partes, né? A primeira é em relação à fase extrajudicial e a segunda parte é em relação à fase judicial. Então, em relação à fase extrajudicial, ainda não começou a ter processo, ninguém ajuizou a ação, então está extrajudicialmente a questão. Nesse caso, o STF decidiu que deve ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. Então, em relação aos créditos, em relação aos valores que antecedem o ajuizamento da ação trabalhista, no período de janeiro a dezembro de 2000, será aplicado o indexador IPCA-E acumulado. A partir de janeiro de 2021, é utilizado o IPCA-E mensal. E aqui eles mencionam o artigo 29, parágrafo 3º da MP 1973. Além disso, além desse IPCA-E, são aplicados os juros legais, artigo 39, caput da Lei 8177, de 91. Então, antes do ajuizamento da ação trabalhista, IPCA-E acumulado de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, IPCA-E mensal. E em ambos os casos, né, desde 2000, aplica-se também os juros legais do artigo 39 da caput da Lei 8177. Então, isso aqui é tudo antes do ajuizamento. Aí, depois que ajuizou a ação, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela Selic, que a gente viu, que ele já falou, né, que seria aplicado o índice das condenações cíveis, que é o 406. Então, em relação à fase judicial, deve-se aplicar a taxa Selic, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais, que é o que está falando o artigo 406. Pronto. E aqui acrescenta ainda que é só Selic, porque ela já engloba os juros e correção monetária. Aí fala aqui que a incidência de juros de mora, com base na variação da Selic, não pode ser acumulada com aplicação de outro índice, porque seria bis in idem. Muito bem. Então, isso aqui é o que foi decidido. Mas agora a gente tem uma questão relacionada à aplicabilidade dessa decisão. E aí vem o STF e fala, então, como garantir a segurança jurídica e a isonomia na aplicação do novo entendimento. E aí ele vai, então, modular os efeitos da decisão, que são 2 pontos. Ele separou acho que em dois,
Acho que foram 2 aqui tópicos. Vamos ver o primeiro, o que que diz. São reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR no tempo e modo oportuno e os juros de mora de 1% ao mês, como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas que expressamente adotarem na sua fundamentação ou no dispositivo a TR e os juros. Então, o que é esse ponto aqui? Ele está tratando de 2 hipóteses, tá? Dentro dessa primeira, tem 2 ainda hipóteses. A primeira é que são válidos o que já foi pago. São reputados válidos e não sejam qualquer discussão todos os pagamentos utilizando a TR que foram feitos, né, no tempo oportuno. De forma extrajudicial ou judicial, depósito, não importa. Então, já pagou, já foi. Depois, o outro subitem. Além do que já pagou, também não vamos mexer naquelas decisões que transitaram em julgado e que trazem expressamente a TR e os juros. Ou IPCAI, enfim, o que transitou em julgado aqui não é para mexer. Esse é o primeiro tópico. No segundo, ele fala assim: os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação de forma retroativa da taxa Selic, sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF. E aqui muito importante esses artigos 525, parágrafo 12 e 14, artigo 535, parágrafos 5º e 7º do CPC. Então, assim, se não os processos que estavam sobrestados, se tem ou não sentença, mesmo se tiver na fase recursal, tem que se aplicar devem ter aplicação de forma retroativa a taxa Selic, sob pena depois da decisão ser inexigível. E aí, ele tem mais um aqui: os parâmetros fixados nesse julgamento aplicam-se aos processos ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado a manifestação expressa quanto aos índices. Então, se já transitou em julgado, mas não tem qualquer menção a como será feita a correção e a correção monetária e a taxa de juros, aplica-se também essa decisão. E aqui está falando que a ADC e as ADIs foram julgadas parcialmente procedentes. E depois nós temos ainda a decisão dos embargos de declaração opostos pela Anamatra. E eles foram acolhidos parcialmente. Mas acolher parcialmente, eu não, acho que não foi acolhido da Anamatra, mas foi parcialmente da AGU. Então, somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCAE na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic. É o que a gente já viu, né? A incidência do IPCAE na fase pré-judicial, que nós vimos, a fase extrajudicial pré-judicial é IPCAE, e aqui estava falando ou do acumulado do mensal e dos juros. E a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic, sem conferir efeitos infringentes nos termos do voto relator. Eu acho, bom, de acordo com o que eu peguei da ementa e pelo que eu consegui interpretar, foi isso. É uma decisão um pouco complexa, confesso, mas espero que a gente esteja no caminho certo. E agora, com o tempo,
Aí vou acrescentando aqui os informativos que forem saindo. Até lá!